uma moça que ela foi fruto de um programa da sua mãe. Minha mãe era mulher da vida e ela ficava com vários homens em uma noite. E ali ela conheceu o meu pai, ela engravidou e a minha mãe tomou muito chá naquela época, né, raízes, não sei de quê, pra mim não chegar ao mundo, né. E ali, meus amados irmãos, ela deu entrada em um hospital e ela me teve, né. E quando foi no dia seguinte, que era para ela receber o alta, e estava tendo uma festa, uma seresta na esquina do hospital. E ela saiu daquele hospital e disse para o pessoal do hospital: tá aí, dê para quem vocês quiserem, porque eu não quero, eu não tenho condição nem capacidade de criar. E ela foi para uma seresta e me abandonou no hospital. Mas lá, como a minha família é muito conhecida, naquela época o porteiro lá não tinha ambulância, era nas bicicletas, né? Ele disse: não, deixa eu ir conversar com os avós dessa menina, porque eu conheço. E lá ele foi conversar e a minha avó me pegou para criar. E se passamos alguns meses, aproximadamente 4 meses, eu tive uma doença chamada lepra no corpo, a qual o meu corpo, ele começou a descascar e criar várias feridas, que a minha avó, ela chegou a me contar que eu dormia em cima das folhas de bananeira, porque nos meus de rede, quando ela tirava, elas grudavam e arrancavam as feridas. E ali eles começaram a cuidar de mim, passaram vários remédios. A minha avó me contou uma vez que eles tiveram que passar aquele remédio de cachorro, aquele remédio azul, né, verde, lá e sei lá, para curar as feridas que havia no meu corpo. E ali eu fui crescendo e a minha mãe sempre me rejeitando. E foram se passando muito tempo. E aconteceu, eu tinha aproximadamente 7 anos de idade. E a minha avó, dia de domingo, ela ia para a feira cedo para comprar feijão, farinha, e eu fiquei. Eu disse para Deus que o meu testemunho completo de vida eu ia contar um dia que Deus preparasse o dia certo. E eu já estava dormindo, ela gostava de vestir uma blusa grande de mim, eu estava dormindo. E o meu tio chegou bêbado e eu estava deitado na rede, ele se deitou e ele começou a mexer, só tocar na minha partinha. E ali eu me levantei e ele pegou o cinto que ele estava. Eu subi em cima da cabeceira do sofá e ele me deu 2 lapadas e eu caí no chão. E ali começou, eu fiquei com trauma, mas eu sou o tipo de pessoa que eu sempre procuro esquecer as coisas ruins que acontecem na minha vida. E acontecendo que foram se passando os tempos, eu me juntei muito cedo, com 12 anos de idade, eu saí de casa, me juntei, tive um filho, passou-se um tempo, eu me separei, conheci meu esposo e a gente começou uma nova história. E aí a gente passou um tempo, depois nós se afastamos e eu caí no mundo. Eu comecei a beber, eu comecei a cheirar pó, eu fumava maconha. Todas as vezes que eu ia ficar com ele, eu ficava com ele drogado e ele já sabia. Teve um dia que eu cheirei tanto pó que meu nariz sangrou. Eu já fui para uma festa, eu bebi, eu me droguei muito, eu saí do hospital, da festa para o hospital nos braços dele. Um ataque cardíaco que deu em mim muito forte, que eu apaguei dentro do banheiro, eu desmaiei. De tanta bebida e droga que eu misturava. E aí, meus irmãos, a gente começou uma nova história, a gente se juntou e eu descobri que estava grávida do meu filho do meio, de 9 anos. E ele começou o processo de Deus, né? Eu sempre digo que é o processo de Deus, a minha caminhada de Jeremias com Deus. E ali eu comecei a ter vários problemas de saúde, a gente passava muita necessidade.
que a gente dividia uma filhinha de bolacha para mim, para o meu esposo, para o meu filho mais velho e para minha irmã que morava comigo, porém eu estava grávida. E ele tinha levado um acidente e quebrado a clavícula. Foi uma luta muito grande, eu gestante, passando por toda essa luta. Um dia ele ligou para a mãe dele e disse: mãe, a senhora pode mandar R$50 para mim, para me comprar umas coisas? E ela disse: eu vou mandar. Ela mandou, ele estava devendo o banco comeu os R$50. E eu disse: eu nunca perdi a minha fé em Deus. Mesmo às vezes eu estou muito atribulada, mas eu digo: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E tinha uma pessoa que ela estava me devendo há mais de 2 anos. E eu estava deitada e eu disse para ele: amor, calma, vai dar tudo certo. E ela, uma pessoa batendo palma lá fora, eu fui. Ela: mulher, eu vim te pagar o que eu estava te devendo. Eu fui no mercantil, fiz umas compras e a gente se alimentou da providência de Deus. Eu peguei uma bactéria na minha urina, muito forte, que estava passando para o meu filho. Eu estava com 5 meses de grávida. O médico disse: ela vai ser transferida imediatamente para Fortaleza, porque o bebê está se desmanchando dentro da barriga dela. Eu mijava sangue e pus puro. Eu passei 15 dias internada no hospital. O meu remédio, ele era mais de R$100.000. E eu olhei para ele e disse: como nós vamos comprar esse remédio? Mas lá tinha uma vereadora e ela disse: eu vou comprar, vou pedir no SUS, a gente vai se juntar e nós vamos comprar. E eles compraram. E foi uma serva de Deus no meu leito e disse assim: olha, ela orou, louvou e disse: o Senhor manda te dizer que esse mal não é para a tua morte, mas para o nome de Jesus ser glorificado na tua vida. E eu tinha que tomar esse remédio 15 dias. E ela disse assim: Deus manda te dizer que não vai chegar aos 7 dias. Tu não vai precisar mais tomar esse remédio, porque ele vai derramar cura sobre a sua vida. Você crê? Eu digo: creio. E com 6 dias eu fui tomar o remédio e eu passei muito mal, que era muito forte. E o médico disse: não, eu vou suspender, porque você não está podendo mais tomar esse remédio. E foi fazer um exame, o médico, fiz um ultrassom, o médico disse: qual foi o médico que falou que seu bebê estava se desmanchando? Eu disse: o lá de Paraipaba. Ele disse: seu bebê está perfeitamente. Aleluia! Até as unhas do seu bebê tá tudo completo, ele tá todo perfeito. Glória a Deus. Eu fiquei tão inchada, gente, tão inchada. E você já tá de alta, pode ir pra casa. Eu não concluí os 15 dias de medicamento. E o Senhor, ele me curou. Mas a minha fé, ela sempre prevaleceu. Mesmo fraquinho, como a Bíblia fala, do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu disse: Senhor, o Senhor está comigo. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei o que você está enfrentando dentro da sua casa. Desemprego, a necessidade, a enfermidade, mas eu quero te dizer: converse com o teu pai, porque você tem um pai. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam que você não é nada, você não é ninguém, mas você pode ter intimidade com esse pai. Só ele pode te curar. Não é o remédio, não é o médico, não é a medicina, mas é aquele que está sentado no seu trono. E aí, meus irmãos, eu comecei a ir para a igreja e ele ia comigo. E quando meu filho nasceu, eu descobri que ele estava com a mesma bactéria que eu estava. O meu filho, ele fazia cocô com sangue, ele vomitava sangue. E lá em Paraipaba não tinha recursos suficientes para nós tratar ele lá. E eu decidi vir para cá, para São Gonçalo, para uma consulta. E dessa consulta, a gente decidiu vir morar aqui. E meu filho fez um tratamento de 14 dias com penicilina. Todo dia era uma numa coxa e outra no outro. Uma numa coxa, outra no outro. Até que eu concluí o tratamento e meu filho foi curado. Porém, eu saí dos caminhos do Senhor. Comecei a viver uma vida torta, né? E o Senhor, ele começou a apertar. Um certo dia eu estava um sábado na minha casa, eu convidei a minha cunhada para passar o dia lá com o esposo dela. E ele disse assim: eu posso te fazer um convite? Eu digo: pode. Vamos visitar a igreja que eu estou congregando?
Eu digo, eu não vou prometer, mas se der eu vou. Porque muitas das vezes, irmão, a gente sai dos caminhos do Senhor, a gente fica meio com vergonha de voltar. A gente acha que nós não somos mais capazes, que nós somos inúteis na casa do Senhor. Mas Jesus, ele te espera de braços abertos. Não foi ele que se afastou de você, foi você que se afastou. Ele permanece no mesmo lugar, da onde quando você saiu. E eu disse, eu vou pro culto, e eu fui. E eu comecei a ir para a igreja sozinha. E eu disse, amor, vamos. Eu não vou. Amor, vamos, eu não vou. Um certo dia ele foi comigo. E ele nunca tinha sido evangélico na vida dele. Quando o pastor fez o apelo, ele pegou na minha mão e se levantou e fomos lá para frente. E ali a gente começou, porém, a gente continuou na casa do Senhor, mas não vivendo da forma que o Senhor queria. Nós estávamos só esquentando cadeira dentro da casa do Senhor, mas a nossa vida estava toda desmantelada. A gente brigava muito, briga mesmo de se pegar, né? Um certo dia a gente estava discutindo, olha, a nossa boca ela tem poder de dar vida e de matar. A minha irmã morava vizinha a mim e disse assim, você vai pro culto hoje? É culto da, não lembro se era da família ou era de Santa Ceia. Eu digo, vou. E o nome dele é Herbert e o apelido dele é Teté. E ela disse assim, e o Teté vai? Ela do lado da casa dela e eu do outro e a parede no meio. E eu falei com essas palavras, ele vai nem que eu quebre a cara dele, mas ele vai com a cara quebrada. E eu tava lavando a louça e eu entrei pra cozinha para guardar as coisas. O meu filho, o do meu, que eu acabei de falar do processo, né? Ele tava no andajá. E ele começou, assistindo o jogo, ele começou a me esculhambar. Eu tirei a chinela do pé e rebolei para pegar nele. Na hora que eu peguei, o menino virou no andajá. Pegou no rosto dele, a marca da bolinha da chinela ficou aqui. Quando ele viu aquilo, ele deu uma mãozada nas minhas costas. E eu virei e nós começamos a brigar, porque a nossa briga não era de discutir, era de murro mesmo. E ali, quando ele sentou, que eu me sentei, quando ele sentou, eu dei uma joelhada na cara dele e ele desmaiou. Nele desmaiar, eu achava que ele estava brincando e eu continuei batendo. E ali, irmãos, quando ele tornou, eu chamei minha irmã, ele tornou com o olho muito inchado e foi para o hospital. Eu fui atrás dele, a gente foi pro Antônio Prudente, que ele tinha um plano de saúde da firma, né? Dentro da sala, o médico disse assim, você é lutador de MMA? Ele disse, não. E eu disse, doutor, foi eu, nós brigando. Ele disse, pois eu vou lhe dizer uma coisa, nem os maiores lutadores conseguem dar um golpe desse, porque o seu esposo está com traumatismo craniano, quebrou em 3 partes. Ele vai se internar amanhã, 5 horas da manhã, ele vai subir, ele vai fazer uma cirurgia de urgência, porque eu não vou garantir, mas de 100%, 99,8% ele pode perder a audição e a memória dele não pode ser mais 100%. E ali a gente subiu e porque a gente às vezes age no calor da emoção. Quando a gente acorda para a realidade, a gente vê o que a gente fez. E ali eu fui descalço para Fortaleza. Quando eu me deparei, eu tava descalço. A roupa que eu tinha lavado, a louça, fica a mancha da roupa, eu tava lá. E ele vai para casa, eu digo, eu não vou ficar aqui com você. E eu fui lá para fora, eu ia passando no corredor e um maqueiro passou por mim. Quando ele passou, ele voltou. E ele olhou para mim e disse assim, o Senhor manda te dizer que tudo o que está acontecendo é Deus forjando o caráter de vocês. E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado na vida de vocês. E você não está aqui neste lugar em vão. Mas naquele tempo eu não tinha muito entendimento do que era o que Deus falar comigo, né? E eu fui lá para cima, eu fiquei lá, comecei a chorar, eu digo, Senhor, me perdoa, Jesus, por favor, eu não queria fazer isso. Não deixa o homem tocar nele, fazer cirurgia. Eu nunca mais vou me perdoar. E eu desci e fui dormir. Dormir não, que a gente não dorme em hospital, né? Quando foi 5 horas da manhã, mandaram chamar ele e eu fui. Aí ele entrou para a sala do trauma, né, para bater a tomografia. E o rapaz disse assim, entre, pode entrar. Eu entrei, que eles equipam a gente com um negócio, né, porque tem muita radiação. E a TVzinha fica aqui. E eu sentado de um lado e o homem do outro. Aí ele disse assim, esse rapaz, ele fez lá, viu, né, tudo direitinho. Esse rapaz é o mesmo de ontem que chegou do traumatismo craniano? Eu digo, sim. Ele olhou para mim, o que foi que aconteceu? Eu digo, por que eu não estou entendendo?
porque criou uma mancha, né? Deu um coágulo. Eu não tô vendo mais a mancha e os ossos já emendaram. Só tem um que ainda tá meio torto. E o rapaz, ele era evangélico, né? E ele disse assim, eu disse, ainda bem, senhor, muito obrigada. Ele disse, vocês são evangélicos? Aí eu digo, somos, né? Meio assim. Aí ele, pois Deus operou um milagre na vida dele. E ele recebeu alta. E eu disse assim, senhor, a partir de hoje, nunca mais, senhor, eu toco. Nós podemos discutir, mas para tocar, eu não quero mais, senhor. E a gente veio para casa, ele passou, né, o processo lá de inchar, porque ficou inchado, olho vermelho. E eu fui pro culto, chegando lá, morrendo de vergonha, porque os irmãos tudo sabiam do que tinha acontecido, né? Porque dentro das igrejas é onde nós somos mais julgados. É dentro dos templos que nós somos mais apontados. É mais que o dedo é apontado na sua cara. Porque muitas das vezes é mais fácil um de fora, um ímpio, lhe ajudar do que muitos que estão dentro da casa do Senhor lhe estender a mão. E ali eu fui. E o Senhor sempre falava comigo, eu tenho uma grande obra na vida de vocês, eu tenho um projeto na vida de vocês. Mas era aqueles crente torto, né? Crente Raimundo. Era mais no mundo do que dentro da igreja. E o processo do Senhor começou a me moldar. A partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, estava numa campanha na igreja, eu descobri que estava grávida. E eu fui pro culto, quando eu cheguei, eu tive um sangramento muito forte. É aí onde começou o grande processo de Deus na minha vida. E era tanto sangue, irmãos, tanto sangue, que ele pegou um lençol grosso e chega e encharcava o lençol de sangue. E eu fui pro hospital e o médico disse, olha, você tá com começo de aborto, você vai já pra Caucaia. Eu fui pra Caucaia. Algumas mulheres aqui sabem o que é Citotec, né? Citotec eles injetaram dentro de mim. Citotec não, aquele comprimido que injeta pra não acontecer o aborto. E eu com esperança que aquele bebê vinha ao mundo. E o meu sonho era ter uma filha mulher que o Senhor tinha me prometido. E ali, irmão, foi um processo doloroso. Eu passei 19 dias eu fui bater o ultrassom. E quando eu cheguei lá, o médico descobriu que eu estava grávida de 2 bebês. Era de gêmeos. E eu passei 19 dias com 2 bebês mortos dentro da minha barriga. Tá ali a minha sogra, a minha cunhada, o esposo dela, que não deixou mentir. Eu não tive nenhuma febre, eu não tive nenhuma infecção. Eu andava de moto, eu ia para a igreja, eu limpava a minha casa com os bebês mortos dentro da minha barriga. Glória a Deus. E ali foi um processo muito doloroso. Todos os dias eu ia para o hospital, todos os dias eu fazia exame de toque. E aí, meus irmãos, eu não aguentava mais sendo maltratada pelos médicos. Glória a Deus. Aí, quando foi um certo dia, eu me ajoelhei nos pés da cama. Eu não chorava, eu gritava. Glória a Deus. Eu não chorava, eu gritava. E eu disse com essas palavras, Deus, se for para essas crianças vir ao mundo, assim como o Senhor fez na vida de Lázaro, que o Senhor ressuscitou ele, o Senhor vai ressuscitar essas crianças. Mas se não for, Senhor, não deixe o homem tocar em mim. Porque o médico disse para mim que ou eu ia fazer uma cesárea, ou ia injetar o Citotec para explodir eles e botar para fora. Porém, eu ficava com risco de ficar em coma. Porque é de organismo para organismo. E aí, meus irmãos, eu gritando, eu me levantei e eu me deitei. Isso foi umas 9 e pouco. Quando foi umas 11 horas da noite, eu comecei a sentir muitas contrações. E o médico dizia que o colo do meu útero continuava fechado. Eu comecei a sentir dores de parto, porque os meus filhos tinham sido cesárea, eu não sabia qual era a dor. E começou uma dor daqui pra cá, muito forte. E ele cansado, eu não queria acordar ele. Eu digo, se aumentar, eu chamo ele. E a dor aumentou. E aí eu chamei ele, eu digo, Herbert, eu não tô aguentando de dor. Mas era o Deus, o médico dos médicos fazendo a cirurgia. Eita glória! E aí foram muitas dores e deu 12 horas, deu 1 hora da manhã.
E eu disse, Herbert, por favor, chama a tua mãe, chama a Cleide, por favor, porque eu não tô aguentando, eu vou morrer. Quando elas chegaram na porta do quarto, elas nem aguentaram porque eu estava sofrendo muito. Quando a minha sogra chegou, eu disse, Maria, por favor, me ajude. Eu vou morrer porque eu não estou aguentando tanta dor. E eu abri a perna, irmão, e começou a cair para fora. E ali eu passei muito mal, a ambulância veio e me levou para o hospital. E eu dei entrada, o médico disse, não, ela já está colocando para fora. Eu vou dar um remédio, ela vai para casa, amanhã cedo esteja aqui, porque eu vou transferir ela para Fortaleza. Isso foi numa sexta-feira. No dia, olhe bem a data. Isso foi em julho de 2016. Julho de 2016. Eu fui para o hospital, aí o médico mandou eu ir para casa, né? Me deu medicamento. E eu vim para casa. Ele disse, amanhã você vem que eu vou fazer a sua transferência, porque amanhã é sábado, não tem cirurgião e não tem ultrassom. O que aconteceu? Eu vim para casa. Quando foi sábado de manhã, eu fui para o hospital esperando a ambulância para viajar para Calcaia, né? Para fazer a curetagem, porque as placentas elas ficaram. Aí eu vi só os médicos passando, aí a moça me chamou. Aí eu fui. Quando eu entrei, eu já fui na intenção de ir pra Calcaia. Eu olhei pro meu esposo e eu comecei a chorar. Aí ele disse assim, vai dar tudo certo. Aí eu disse, Herbert, se eu não voltar, cuida dos nossos filhos. Aí ele, tá certo, mas você vai voltar. E eu entrei. Quando eu entrei, eu pensava que eu ia pra Calcaia. E o médico disse assim, olha, você tem sorte, porque o doutor Gutenberg, cirurgião, tá aí hoje, e o doutor Bezerra tá aí com o aparelho de ultrassom. Não sei nem o que foi que deram neles hoje. Aleluia. E eu só comigo, foi Jesus. Aleluia. E ali eu fui sedada, fiz a curetagem. O sedativo, ele dá aproximadamente de meia hora a 1 hora para você acordar. Eu passei 5 horas dormindo. Os médicos já estavam preocupados. Eu acordei, eu tava nua, eu tava cheia de aparelho no nariz, na boca, oxigênio, tava cheio de aparelho. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí a irmãzinha, a irmã Neuza, você sabe onde é que você tá? Aí eu olhei, aí eu digo, tô no hospital. Ela, você sabe o seu nome? Eu digo, sei. Aí ela fez algumas perguntas e eu respondi. Aí todos os médicos vieram, fizeram alguns exames. Não, tá tudo ok, levei ela pra sala pós-operatório, né? E eu fui. E a curetagem, no outro dia você já vai pra casa. Aí a enfermeira disse assim, no outro dia de manhã, todo mundo já vai receber alta, só não ela. Aí eu digo, porque você ainda não sangrou. O sangramento é para significar que o colo do seu útero, ele voltou pro lugar, porque a curetagem coloca o útero da mulher para fora, faz a raspagem e bota para dentro de novo. Aí eu disse, meu Deus, ela, mulher, só tu que vai ficar. Aí eu disse, moça, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer xixi. Aí ela, pois vem. Aí ela me deixou no banheiro e foi trocar o pano da cama que eu tava. Quando eu fiz xixi, veio muito sangue. Aí eu digo, moça, eu tô sangrando. Ela, mulher, tu vai para casa. Vale, mulher, como foi isso? Foi tão rápido. E eu tava com a sonda, né? Eles tiraram. Eu digo, mulher, eu não sei, mas Deus está no controle de tudo. E eu fui pra casa. Mas aí começou um processo de depressão pós-parto. Eu não queria sair, eu não queria mais ir para a igreja. Eu culpei Deus por tudo aquilo que eu estava passando. Eu disse, Deus, eu estou passando isso por causa do Senhor. Porque eu vou para a tua casa, eu estou indo para a campanha. E o Senhor permite isso acontecer. O Senhor me prometeu uma filha e cadê? E aí as irmãs foram fazer campanha na minha casa, porque eu não queria mais saber de nada. Mas aí, meu filho adoeceu novamente, com as amígdalas crescidas, ele tinha adenoide, e o médico ia marcar a cirurgia. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu volto para a tua casa. E o Senhor curou ele, tá? E ele tem 9 anos. Não precisou fazer cirurgia. Aleluia. Aleluia. E no dia que eu fui para a igreja, Deus usou a irmã e disse assim, o Senhor manda te dizer
que aquelas crianças não veio ao mundo porque os dois iam nascer com deficiência e você não tinha capacidade de cuidar deles. Aleluia. E dali eu comecei a entender as coisas de Deus. E o tempo foram se passando e a gente fomos muitos humilhados em casa alugada. A gente não tinha condição de pagar água, energia. A água era cortada, a energia era cortada. A dona da casa mandava nós sair. E foi um processo muito grande, muitas humilhações. Mas também muitas coisas que acontecem na nossa vida é nossas desobediências, é desobediência a Deus. Tem coisas que Deus coloca você no vale, aleluia, para lhe testar a sua fé, para lhe moldar, para lhe entregar aquilo que Ele quer te dar. Mas tem coisas que nós procuramos passar. E ali o tempo foram se passando. E eu me afastei novamente da casa do Senhor. Porque às vezes a gente somos ingratos. Deus, Ele dá a bênção, a gente vai. Aí parece que a gente esquece, da amnésia nós sai, né? E um dia eu descobri que estava grávida novamente. E começou aquela luta na minha mente. Eu digo, eu vou perder, eu vou passar por tudo de novo, eu não quero. E eu fui para a casa da minha mãe em Paraipaba. Eu fui para uma tarde da bênção. E a mesma senhora que Deus usou ela dentro do hospital com o meu filho, Deus usou ela. Eu estava assim orando e ela botou a mão na minha barriga. Eu estava com 4 meses. E ela disse, o Senhor manda te dizer que tu tá gerando uma grande profeta do Senhor. Vai ser uma grande mulher de Deus. E eu estava com 4 meses, não sabia o que era. E ali, meus irmãos, a gente é igual também, a gente duvida. Eu disse só pra mim, no meu interior. Eu disse, ela não sabe nem se eu tô grávida, como é que ela tá dizendo isso. Aí sabe o que foi que Deus disse? Porque tu duvida que é eu que tô falando contigo. Aleluia. E tenho mais para te dizer, eu vou usar de quem tem para te abençoar. Tu não vai gastar um centavo com essa criança. E ali eu fui para casa da minha mãe, vim embora. Quando foi dia 8 de março. E eu engravidei em 2018. Finalzinho de 2018, né? Quando foi dia 8 de março, eu tava com alguns meses, não sei se era 6 ou era 7 meses. Dia Internacional da Mulher, né? Eu fui fazer ultrassom. Aí eu deitada lá. Aí o médico perguntou se eu já tinha filho. Eu disse que eu tinha homens, né? Aí ele botou o ultrassom aqui e ele disse, parabéns pelo Dia das Mulheres. Eu digo, muito obrigada. Parabéns também. Eu, por quê? Porque você tá grávida de uma moça. Aleluia. Aí eu não entendi. Eu fiquei tão nervosa. Eu digo, uma mosca? Aí ele, não, uma moça, uma princesa, é uma princesa, tá aqui, ó. E ela tava toda aberta, porque geralmente a menina, ela fica com vergonha, né? Ela tava toda aberta pra mostrar pra mim, principalmente, que Deus é Deus que cumpre. Pode passar o tempo que for, o ano que for, Deus cumpre. E ali, eu saí dali em estado de choque. Eu digo, amor, é uma menina mesmo? Ele diz, é, minha filha, é uma menina. E aí ele trabalhava em uma escola, na Socorro Gouveia. Quando foi um dia, me chamaram lá. Aí as meninas disseram assim, mulher, porque vai ter um aniversário aqui, não, vai ter um chá de bebê aqui, da professora. Realmente tinha uma mulher grávida mesmo lá, né? E eu quero que tu venha ajudar na decoração, porque tu é tão desenrolada e tal. E eu via todo mundo chegando com presente, com coisa. Eu digo, eita, que essa mulher vai ganhar coisa, viu? Ah, se fosse eu dizendo, né? E ninguém deixava eu ir lá pro auditório da escola. Eu digo, Herbert, que hora que eu vou pra lá pra me organizar? Aí nem ele sabia de nada. Ele, não sei não, tem que esperar a Juliana aí. Aí passando e todo mundo entrando com salgado, com bolo, com um monte de coisa. Eu digo, meu Deus do céu, vai ficar de noite, ninguém me chama. Aí levaram ele primeiro, né? Aí eu tava lá no final, lá na quadra. Aí a moça que veio, a Juliana, ela tava grávida também, né, era Herbert? Ela, mulher, vamos ali. Eu digo, o que foi? Mulher, o Teté passou mal lá dentro do auditório, embora. Eu fiquei tão nervosa, eu digo, meu Deus, como foi? Não sei. Aí quando abriram a porta, ela entrou primeiro. Quando eu olhei, todo mundo disse, surpresa! Aí eu digo, vale Jesus, o que é que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Aí a diretora, vem mulher, teu chá de bebê surpresa. Eu digo, meu? Ela disse, é. Eu chorei tanto. Gente, mas da fralda descartável, a rede berço. Gente, eu ganhei tanta coisa que eu fiz foi doar.
Eu ia pra chá de bebê, que os pessoal me convidavam, eu levava, era fralda, porque era muita coisa. O carro foi deixar lá na casa da minha sogra, e a mulher só tirando ela disse, ainda tem mais? Eu digo, tem, mulher. Muita coisa mesmo. E aí nós ficávamos pensando, de onde nós vamos tirar, né? Sem condição. E aí o tempo foi se passando. E eu disse assim, amor, a gente vai comprar uma cômoda para nossa filha, colocar as coisas, né? Ele disse, vamos. Aí ele recebeu o dinheiro não deu para comprar. Eu digo, amor, a menina vai nascer já esse mês, e agora? Ele disse, não sei não, vamos apertar o guarda-roupa do Davi e vamos voltar. Eu digo, tá certo. Aí eu organizando todo dia, gente, quando você tem um sonho que Deus realiza, você fica tão besta. Todo dia eu abria as coisinhas, eu olhava os vestidinhos, os sapatinhos, a sandalinha. E eu tava, aí a minha cunhada passou, aí me chamou lá fora. Aí, vocês vão lá na Solar, porque eu paguei lá o guarda-roupa da neném, vocês escolhem lá o que vocês quiserem. Eu digo, sério? É. Ela foi embora, aí eu, bora agora. Aí eu fui, o guarda-roupa que eu tinha lá era todo branco. O senhor tinha dito pra mim que as coisas da minha filha iam ser tudo rosa, do jeito que eu sonhava. Aí o rapaz assim, só tem branco. Eu disse, não tem problema não. Aí foi. Aí no dia que o guarda-roupa chegou, o montador foi à tarde. Ele ficou dentro do quarto com o montador. Ele disse, Jess, vem cá. Aí ele, eu tenho uma surpresa pra tu. Quando eu olhei, o guarda-roupa era rosa com branco. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E aí eu voltei para casa do Senhor. E aí foi aonde eu comecei a me firmar de verdade. E ele não queria saber de igreja, porque ele ficou muito decepcionado, né, com o pastor que a gente congregava. E ele não quis mais saber de ir para a igreja. Mas eu disse, eu vou lutar pela minha família, porque foi Deus que me deu. Eu passei 1 ano e 3 meses indo para a igreja sozinha. E ele não queria ir. Um certo dia, a gente morava lá, perto da mãe dele. Ela cansou de ver eu indo para a igreja sozinha, arrastando os meninos com a menina no braço. Eu ia. Um certo dia, era uma quarta-feira. Eu fui para a igreja, ele estava assistindo o jogo do Palmeiras. Eu disse, amor, vamos pro... Eu vou lá. Ele me chamava de coruja de igreja, rasga mortaia, tudo que você imagina ele me chamava. E eu disse, amor, vamos pro culto? Ele, eu vou assistir ao jogo do Verdão. Eu disse, deixa estar, seu infeliz, que tu vai me pagar. Aí eu fui para a igreja chorando ali na rua do estádio. Deus, eu não aguento mais não, Jesus. Aquele homem não muda, eu vou deixar, ó Senhor, hoje é o último dia que eu vou para tua casa. A partir de domingo eu não piso mais lá não. Não vou não, Senhor, porque tá com 1 ano e 3 meses, o Senhor não faz nada. E eu fui pro culto, me sentei lá atrás. Quando estava terminando o culto, o pregador disse assim, aquela mulher que tá lá atrás. Eu digo, é você mesmo. O Senhor manda te dizer que hoje é o último dia que tu vem para casa dele sozinha. Próximo culto, o teu marido vai dar do teu lado. E ali criou uma esperança no meu coração. E eu fui para casa, quando eu cheguei, amor, já cheguei. Ele, o que foi que fizeram contigo lá na igreja? Fizeram uma lavagem cerebral porque tu saiu daqui me esculhambando. Eu digo, amor, eu tenho que mudar, né? Porque agora eu sou crente. E isso foi se passando quando foi no domingo. Ele disse, Jéssica, cadê minha calça comprida? Eu não convidei nem nada. Eu disse, tá dentro do guarda-roupa, tu vai para a igreja? Ele, não me pergunte muito não, porque senão eu vou desistir. Foi pro culto, até hoje, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que foi isso? Jejum e oração. Quantas vezes está aqui ele que não deixou eu mentir, que ele acordava. Eu me ajoelhava 3 horas, eu amanhecia o dia dormindo no pé da cama, orando pela vida dele. Eu jejuava pela vida dele, eu dizia, Deus, eu não aceito te servir sozinha. Eu quero o meu companheiro do meu lado. Às vezes eu não queria me ajoelhar, eu me deitava no chão, colocava a cara no chão e começava a chorar. Quando ele estava dormindo, eu ia lá na rede, né, e botava a mão assim. Eu digo, aqui é um grande homem de Deus. Às vezes ele acorda ele, vai pra lá com essa tua mão, tu tá ficando doido. E eu digo, grande homem de Deus, Senhor, eu profetizo, meu marido vai ser um grande pregador da tua palavra. Eu orei pela vida dele, eu profetizava. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Profetiza no teu vale. Se tá tudo difícil, você tem autoridade, Deus te deu autoridade. Levanta a tua mão e profetiza. Não tem, mas profetiza que Deus manda.
Não tá do jeito que você quer, mas levanta a tua mão pro alto e diz: Senhor, eu profetizo, Senhor. Aqui não é a minha mão, aqui é a minha mão, Senhor. Mas tu vai derramar, Senhor, unção sobre as minhas mãos. E aonde eu colocar, vai prosperar. E tá aí meu esposo. Deus me deu. E detalhe, olha. A minha filha, eu marquei a cesárea para ela pro dia 17 de julho. Eu perdi no dia 16 de julho, não foi? Fiz a curetagem no dia 17. Eu marquei a minha cesárea pro dia 17, que eu ia fazer ligação, de julho de 2019. Foi a troca de chefe do hospital aí e não deu certo. Quando foi na sexta-feira, foi na quinta, não foi, Herbert? Na quinta-feira, 6 horas da noite, a minha bolsa estourou. A minha filha nasceu dia 19 de julho de 2019. Lá em Fortaleza, o Senhor preparou até o hospital. Aleluia. No dia do aniversário da minha sogra, ela nasceu. Dia 19 de julho. Então, eu perdi julho de 2016. Mas julho de 2019, o Senhor estava me entregando a minha promessa que Ele tinha me prometido. Aleluia. E o tempo fosse passando e eu continuei indo para a casa do Senhor. Eu disse: eu não quero soltar a tua mão. Jesus também não solta a minha. E a gente começou a passar muitas coisas. E Deus sempre falando que Ele ia nos levantar dentro da casa do Senhor como mulher e homem de Deus. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão incapaz. Mas eu quero te dizer, se Deus te chamou, se você tem chamado, você pode se esconder num buraco mais profundo. O Senhor vai te arrancar lá de dentro e você vai ter que fazer a vontade dele. Aleluia. Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que você é um profeta, você pode se esconder na aldeia mais profunda que tem. Deus, ele vai te buscar lá onde você está. Mas você tem que fazer o que ele tem que fazer na tua vida, porque Deus, ele quer te usar. Ai, mas eu não tô da forma que Deus quer, mas Deus, ele usa do jeito que tá. Aleluia, porque quando ele te usa, ele começa a te tratar, ele começa a trabalhar dentro da tua casa. E aí a gente viajou junho esse ano ali para Pernambuco, né? Foi uma viagem maravilhosa. Pernambuco é terra de crente, viu? Porque ali é mulher de oração mesmo. Não é não, pastor? E eu gostei demais, a gente ia para os cultos lá. E um evangelista foi lá na casa da mãe do Paulo e disse assim: olha, pegou na minha mão, na mão do Herbert e disse: vou eu cumprir na vida de vocês ainda esse ano que eu prometi. Vou eu realizar o desejo do coração de vocês. Deus disse assim para mim: ó, eu vou chegar no de repente na tua vida. E eu estou escutando as tuas orações. Esse ano ainda, o óleo vai descer sobre a cabeça de vocês. Aleluia. E eu dizia assim: Senhor, eu sou uma pobre miserável, não tenho capacidade. Eu dizendo para mim. E o Senhor disse assim: ei, mulher, eu te escolhi. E ele falou desse jeito: ei, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aleluia. E ali, meus irmãos, a gente veio. E foram tempos se passando. E a minha oração para Deus era assim: Senhor, por favor, Jesus, nos dá uma casa, Pai. Eu estou cansada de pagar aluguel, de ser humilhado. E o tempo foram se passando. Eu digo para todo mundo que esse ano de 2023, para mim não foi um ano ruim. Foi um ano que Deus me mostrou o quanto eu sou forte. Fevereiro, dia 18 de fevereiro desse ano, eu vendia com merenda. Até então estava tudo bem. Eu tomei banho, fui me deitar. E ali eu estava inquieta, eu perdi o sono. Quando eu tentei cochilar, meu telefone toca. 1h15 da manhã. Era o meu ex-marido, pai do meu filho. Aí eu sempre tenho mania de atender o telefone e coloco no Viva Voz, né? E eu atendi, coloquei no Viva Voz. Aí eu disse: oi, aí ele: cadê o Teté? Eu disse: tá aqui. Deixa eu falar com ele aí. Eu digo: meu Deus, o que foi que aconteceu na hora dessa? Aí ele pegou e disse assim: a dona do Seide acabou de falecer, que era a minha mãe e vó, né, que me criou. E eu fiquei em estado de choque. Eu comecei a chorar, porém o Senhor já estava me consolando, né? E aí eu fui pro velório dela, trouxe o meu vô.
eu não tive luto, porque eu tive que cuidar dele. Tive que engolir a minha dor para cuidar dele. E aí ele passou um mês praticamente comigo, ele voltou para Paraipaba e foi onde eu comecei o processo do meu luto. Eu chorava tanto, tanto. Mas um certo dia eu sentada assim no chão, chorando, aquela dor consumindo a minha alma. E eu comecei a louvar, eu disse assim, Deus. Eu cantei assim, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? E aquela lágrima começou a consumir a minha alma. E foram as noites de choro. Eu vi o dia amanhecendo. Eu tinha que colocar o lençol na minha boca, o meu esposo não escutar eu chorar, porque eu soluçava com saudade dela, porque ela foi a minha mãe que me criou. E eu chorava tanto. E foi se passando. Quando foi, estava nem com 2 meses. Dia 12 de maio, eu recebi a ligação de manhã que meu pai tinha falecido. E ali foram muitas dores, muitas dores. Aleluia. Mas aí... Aleluia. Mas aí eu comecei... Eu louvava ao Senhor. E eu dizia assim para Deus, Senhor, todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se o Senhor está permitindo eu passar por tudo isso, é porque o Senhor conhece o meu coração. E foram muitas dores, muitas noites de choro. Irmã, você contando o testemunho, hoje você está 100%. Não, o luto, ele nunca sai de dentro de você. Você aprende, você se acostuma a viver com ele. Oi. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Fogo no rabudo agora. Glória a Deus, aleluia. Já estou finalizando, viu? E aí, irmãos, um dia eu sentada na cama, porque a minha cama, eu digo que é ali onde Deus se senta para nós conversar. Eu comecei a chorar e eu disse, que saudade é essa, Senhor? Aí eu sempre louvo esse louvor que quando eu estava passando, quando meu pai faleceu, né? Eu perdi meu pai, minha mãe, vó e o meu pai biológico, tudo esse ano. E eu disse assim, comecei a cantar pro Senhor assim, ó. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras e as lágrimas tomando conta que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. E eu chorando, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Aí eu gritava assim, ó. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. E ali as lágrimas começavam a tomar conta de mim. E eu disse, Senhor, eu vou suportar. Mas aí, meu pai faleceu, né? Tinha algumas coisas dele que ainda tá para ser dividida, né? Porque tá na justiça. E aí eu fiquei com o carro da minha irmã no valor. Aleluia. Em um valor do dinheiro. E eu fui para uma vigília lá na Casa de Pedra. O evangelista Wendel estava pregando lá.
E o Senhor usou ele para falar que Deus e estava mandando aquilo que eu almejava. Que Deus ia virar o jogo, né? E eu disse, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou acreditar. Passou-se um tempo, fui para outra vigília que o mesmo estava pregando e Deus renovou a promessa. Deus disse assim, ó, quando chegar na tua casa, tu pega um papel, tu desenha a casa que tu quer, aleluia, que o Senhor ele vai realizar. Aleluia. E eu disse amém. E ali, irmãos, eu fui para casa, escrevi, anotei, né, lá o jeito da casa. E ele disse assim, e se fosse você, eu escolhi a cor da casa e o piso você escolhesse porcelanato, porque é mais bonito. Deus ele vai te dar a condição e vai usar de quem tem para te abençoar. E eu disse amém. E vim. E o homem dessa casa, ele vai embora pro Maranhão. E o vizinho aqui, né, já tinha comentado com a gente. Vamos lá, pode ser que ele queira fazer negócio no carro. Mas a gente nem se interessou. Eu disse, não, vou morar. Não quero não. Tudo bem, passou-se o tempo. A gente estava na casa que nós morávamos alugada. O dono da casa, ganancioso por dinheiro, ele alugou a casa nós morando dentro. Não estava com um mês ainda. Ele alugou a casa com nós morando dentro por outro valor. E ele ligou para mim e disse, desocupe a minha casa. Eu digo, mas não tá nem com o mês que eu tô lá. Desocupe a minha casa, eu não quero saber de conversa. Eu tava com meu esposo no Viva Voz, eu não quero saber, a casa é minha. Eu quero a minha casa. Eu digo, amém. Eu comecei a chorar e eu olhei para cima e digo, Senhor, até quando, Jesus, essas humilhações? E eu disse, Herbert, vamos atrás do homem da casa. A gente veio. O rapaz pensava até que ele já tinha vendido a casa, mas ele não tinha vendido a casa, né? E o evangelista disse que ia chegar um homem, ia fazer uma proposta para mim, e eu pegasse que era de Deus. E o homem dessa casa, ele disse, nós trocamos a casa no carro. Eu disse, amém. Eu vim olhar a casa, né? No começo foi meio assim, né? Porque era dentro do mato. Mas aí o que aconteceu? Ele disse, olha, a casa é tantos. Eu digo, mas o carro, eu não posso pegar o carro pelo mesmo valor, você tem que me dar um dinheirinho a mais. Eu digo, mas eu não tenho agora. Ele disse, irmã, a casa é sua, você só vai começar a me pagar a partir de fevereiro do próximo ano. A gente se mudou para nossa casa, né? Aleluia. E estamos aqui. Eu disse, eu vou fazer um culto de ação de graça esse ano ainda. Ela ainda tá desse jeito, mas desde já eu já quero fazer um convite a todos que estão aqui. Hoje vocês estão aqui se alegrando comigo. Ela não está rebocada, porque o Senhor disse que ia me dar uma casa para mim pintar, rebocar, pintar da cor que eu queria. E não tem piso, porque eu vou botar o meu porcelanato na minha casa. Aleluia, Deus. E a casa é exatamente do jeito que eu desenhei. Do mesmo jeito, não é, amor? Do mesmo jeito. 2 quartos, um banheiro no meio, uma sala, cozinha americana. Do mesmo jeito. E Deus ainda me deu terreno para me construir. E ainda me presenteou com uma cisterna de 16 mil litros, cheia de água da chuva. Nós não pagamos água, só energia. Mas, porém, o processo de Deus na nossa vida não parou. Nós passamos por tantas lutas já dentro dessa casa. Tanta dificuldade, porque o crente ele não passa fome, ele passa dificuldade, necessidade. Nós já chegamos dentro dessa casa, comer arroz branco, sem nada, e agradecendo e glorificando a Deus. Eu botava uma colher, eu digo, louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje eu não tenho, mas o Senhor vai prover. E o Senhor mandava. Um dia nós não tínhamos nada para comer aqui. E a gente orou de madrugada, de manhã ele ficou aqui no quarto, e eu na sala louvando em harpa. E Deus enviou para minha casa. Uma irmã veio, ela disse que estava louvando em harpa na casa dela. E ela tirou um dinheiro e ela me abençoou. E eu fui pro mercantil fazer compra. Eu já cheguei, irmãos, mandar meus filhos para as casas das pessoas para comer, porque nós não tínhamos dentro de casa. Eu disse assim, ó, vocês vão. Se alguém oferecer comida a vocês, vocês aceitam, viu? E os bichinhos iam. Tá certo. E eu ficava dentro de casa com fome.
Mas, irmã, por que você não pedir ajuda? Porque tem processo na nossa vida que é só você e Deus e mais ninguém. Tem processo na nossa vida que Deus não permite ninguém se aproximar de você. E você não pedir ajuda a ninguém. Irmãos, nós passamos uma prova de 3 meses. A prova do cuscuz com salsicha. Era cuscuz na merenda, no almoço, na merendade e na janta. Todo dia. Mas o Senhor, Ele dá vitória. Tem muitas coisas, mas eu quero dar prioridade ao pregador, porque eu sei que Deus tem uma palavra para o coração de cada um e para o meu que está aqui. Irmã, e os testemunhos param por aqui? Não. Deus ainda vai continuar. Eu creio, Deus. As provas vão vir, mas hoje eu tenho sabedoria de passar por cada um. Um certo dia eu limpei minha geladeira, não tinha nada. Eu me ajoelhei, meu esposo disse assim: oh meu Deus, tá ficando doido. Eu me ajoelhei e botei os 2 braços. Eu profetizo, Senhor, carne no meu congelador, fruta aqui e compra. Quando foi de noite, o Senhor mandou uma cesta básica, fruta e carne. Aleluia. Isso é ato de fé. Se tá faltando, profetiza. Se tá tudo dando errado, profetiza. Amém? E para finalizar, eu trouxe o envelope. Tá aqui o documento da minha casa, no meu nome e autenticado. Para honra e glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a glória é dele, a honra é dele. E eu quero dizer para cada um que está aqui, para me entregar o microfone: não desista dos teus sonhos. Não desista do que Deus te prometeu. Aleluia, Deus. Pode passar o ano que for. O Senhor nos prometeu em 2016. 2023 é que está se cumprindo. E o Senhor disse em Pernambuco que o azeite ia descer sobre a nossa cabeça. Não é para minha glória, nem para a glória do meu marido, mas é para a glória dele. Ele me escolheu, ele escolheu ele. Aleluia. E terça-feira passada, foi retrasada. Aleluia. Nós fomos consagrados, meu esposo, a presbítera, e eu, a missionária, para a glória de Deus. Mas sabe o que é isso? Foi o processo que eu suportei. Suporta o processo calado, sem murmurar e sem questionar, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo e Ele está te tratando da forma dele. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.